Cultivar plantas sem terra pode parecer coisa de laboratório, mas é uma prática milenar que tem se popularizado cada vez mais em casas e apartamentos modernos. Algumas espécies simplesmente não precisam de solo para se desenvolver. Elas crescem, enraizam e vivem por anos apenas com água, luz e um pouco de cuidado. Esse tipo de cultivo não só é funcional, como também traz um visual limpo, elegante e contemporâneo para os ambientes. E se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais dicas como essa. Esqueça os vasos pesados e a sujeira de substrato espalhada pelo chão. Com as plantas certas, um copo de vidro pode virar um mini jardim. Neste vídeo, você vai conhecer 5 espécies perfeitas para esse tipo de cultivo, resistentes, decorativas e fáceis de manter, ideais para quem busca uma forma prática de trazer mais verde para dentro de casa. 1. Aglaonema. Elegância resistente na água. A aglaonema, também conhecida como planta chinesa da sorte, é daquelas plantas que chamam atenção pela sutileza. Suas folhas largas, com padrões prateados ou esverdeados, parecem pintadas à mão. Além da beleza, ela é extremamente adaptável e pode viver muito bem em ambientes de pouca luz, o que já a torna ideal para interiores. Quando cultivada na água, a aglaonema mantém sua estrutura firme, suas folhas continuam viçosas e seu crescimento é constante. Para começar, basta cortar uma estaca com cerca de 15 centímetros, de preferência com 2 ou 3 nós. Retire as folhas da base e coloque o caule em um copo ou jarro com água limpa, deixando os nós submersos. Em alguns dias, raízes brancas e finas começarão a surgir. A manutenção é simples. Troque a água a cada 10 dias e, se quiser, adicione uma gota de fertilizante líquido a cada mês. Evite a luz solar direta, que pode queimar as folhas, e prefira locais com iluminação indireta. A aglaonema é discreta, poderosa, traz uma presença verde constante, mesmo em ambientes com pouca ventilação ou iluminação natural. Se você procura uma planta resistente, bonita e que praticamente cuida de si mesma, essa é uma das melhores escolhas para cultivo em água. 2. Antúrio, Anthurium. Cores vivas com raízes amostras. O antúrio é famoso por suas flores duradouras e vibrantes. O que muita gente não sabe é que ele também pode ser cultivado na água, e o visual que ele proporciona nesse tipo de cultivo é ainda mais sofisticado. As flores do antúrio, na verdade, são folhas modificadas chamadas espata e podem durar até 2 meses. Elas se destacam não só pela cor intensa, vermelho, rosa, branco ou até verde, mas também pela textura encerada que reflete a luz. Esse brilho natural dá um ar quase artificial à planta, como se fosse feita de porcelana. Para adaptá-lo à água, você precisa limpar bem as raízes, retirando qualquer resto de terra e colocá-lo em um vaso alto, com água cobrindo apenas as raízes. Deixe o caule livre para evitar apodrecimento. Como se trata de uma planta tropical, ele gosta de temperaturas estáveis, sem correntes de ar frio. A troca de água pode ser feita uma vez por semana, e o uso de fertilizante líquido específico para plantas em água ajuda a manter as flores mais duradouras. O antúrio é ideal para quem quer uma planta de presença marcante e que funcione como ponto focal na decoração. Além de bonita, é uma planta que transmite energia. Talvez por isso seja tão usada em entradas e locais de destaque dentro de casa. 3. Pé de galinha, Syngonium. Crescimento rápido e folhas em transformação. O pé de galinha, também conhecido como corações emaranhados ou seta, é uma planta versátil e de crescimento rápido, com folhas em formato de flecha que mudam de forma conforme a planta amadurece. Quando jovem, suas folhas são simples e pontudas. Com o tempo, ganham recortes que lembram folhas de era. É uma das favoritas para cultivo em vasos suspensos, mas também vai muito bem na água. Sua capacidade de enraizar a partir de estacas é impressionante. Corte um galho com cerca de 10 a 20 centímetros, retire as folhas inferiores e mergulhe os nós em um recipiente com água limpa. Em uma semana, você já vai ver pequenas raízes brancas surgindo. E o melhor, quanto mais você corta, mais ela cresce. Como uma planta que gosta de ser multiplicada, o pé de galinha precisa de luz indireta e cresce melhor em ambientes úmidos, o que faz dele uma ótima opção para banheiros bem iluminados. Também se adapta bem à sala, cozinha ou quarto, desde que não fique sob sol direto. Para manter sua coloração vibrante e um crescimento saudável, você pode adicionar um fertilizante leve a cada mês. A troca de água pode ser feita a cada 10 dias, sempre lavando bem o recipiente para evitar acúmulo de limo. Essa é uma planta para quem gosta de acompanhar o desenvolvimento. Ela cresce rápido, muda de forma e permite diversas composições, desde vasos baixos até arranjos suspensos. 4. Espada d'água, Echinodorus. Verde aquático com visual exótico.
Pouco conhecida fora do aquarismo, a espada d'água é uma planta aquática que pode ser adaptada para viver em vasos decorativos com água. Ela tem folhas longas e flexíveis que criam um efeito visual leve e dinâmico, perfeito para quem busca algo diferente das plantas comuns. Por ser originária de ambientes alagados, como margens de rios e lagos tropicais, essa planta já está naturalmente adaptada a viver em água. Você pode encontrar mudas em lojas de aquarismo e plantá-las diretamente em um recipiente com água limpa, usando pedrinhas no fundo para fixação. Suas raízes se espalham com elegância e o caule continua emergindo acima da superfície. O ambiente ideal para ela é iluminado, mas sem sol direto. A água pode ser trocada a cada 2 semanas, e o uso de fertilizantes específicos para plantas aquáticas garante o crescimento constante. Em pouco tempo, novas folhas começam a surgir e a planta ganha volume. Visualmente, ela remete a um mini ecossistema aquático, como se trouxesse um pedaço de rio para dentro de casa. É ideal para quem quer inovar na decoração e fugir das opções tradicionais de folhagens. 5. Alface d'água, Pistia. Um jardim flutuante em miniatura. A alface d'água é uma planta flutuante que vive completamente na superfície da água. Ela forma pequenas rosetas de folhas verdes aveludadas, com raízes pendentes que ficam totalmente submersas. O efeito visual é leve, fluido e hipnotizante, como um jardim que flutua. Essa planta é muito usada em lagos ornamentais, mas também pode ser cultivada em recipientes menores, como bowls de vidro, jarras largas ou aquários sem peixes. Como não precisa de fixação, basta colocá-la sobre a água e deixá-la flutuar. Suas raízes crescem soltas e criam um efeito decorativo único. A manutenção é praticamente zero. Apenas troque parte da água a cada 2 semanas e mantenha o recipiente em local com luz indireta abundante. Evite ambientes com vento ou ventilação excessiva, pois isso pode ressecar as folhas. A alface d'água se multiplica rapidamente, então, se você quiser controlar o volume, retire algumas mudas com frequência. O ideal é deixar apenas algumas plantas por recipiente para evitar que elas cubram totalmente a superfície da água. É uma ótima escolha para quem quer criar um ponto verde relaxante e silencioso em casa, perfeita para mesas de centro, lavabos ou prateleiras de leitura. Plantar na água não é apenas uma solução prática, é uma maneira de reinventar a forma como nos conectamos com a natureza. Ao eliminar a terra, o cultivo se torna mais limpo, versátil e acessível, especialmente para quem tem pouco espaço ou tempo. Mas mais do que isso, esse tipo de plantio nos permite observar um lado da planta que muitas vezes passa despercebido: suas raízes. Ver as raízes crescerem, se desenvolverem e buscarem vida em um meio tão transparente é quase terapêutico. A água revela um ciclo silencioso e constante que acontece todos os dias, mesmo sem a nossa intenção. É como acompanhar uma dança lenta, cheia de paciência e adaptação. As 5 espécies que você conheceu neste vídeo, aglaonema, antúrio, pé de galinha, espada d'água e alface d'água, são exemplos perfeitos dessa beleza discreta e funcional. Cada uma tem sua personalidade, seus ritmos e suas exigências, mas todas compartilham a capacidade de viver em equilíbrio com pouca coisa: luz, água e atenção. Se você ainda não tem nenhuma planta em casa, começar com uma dessas pode ser um excelente primeiro passo. E se já tem experiência, experimentar o cultivo em água é uma forma de ampliar seu repertório e renovar a decoração de forma criativa e sustentável. Agora, eu quero saber de você. Qual dessas plantas mais combina com a sua casa? Já cultivou alguma delas na água? Compartilha aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros a começarem também. E se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais dicas como essa. Até o próximo vídeo!